Desde pequeno vi histórias de criaturas que rondam a noite, e com isso cresci ouvindo a respeito de tais coisas. O que vou contar por meio deste relato é fato que aconteceu comigo. Para muitos podem parecer história ou conversa, e não tiro esse direito de pensar em o que acham. A região que eu morava com a minha família era uma região muito boa de se morar. A rua de minha casa sempre foi muito agitada. Sempre havia crianças brincando e jovens reunidos em frente às suas casas. Mas aquele lugar também escondia alguns mistérios. Não vou citar os nomes para não comprometer ninguém. Mas ao lado da casa que eu morava, havia uma senhora de idade bastante avançada, que muitas vezes em época de quaresma, falava que sabia quem era o lobisomem que passava as madrugadas, invadindo terrenos, matando galinhas e também perturbando cachorros. Ela falava que o tal homem que era essa criatura era morador da mesma rua que nós morávamos, mas por medo de ser perseguida pela fera, não podia contar para ninguém. Então, depois de muitos comentários e bochichos entre o povo, passado algumas noites, algumas pessoas da minha família e também amigos passaram a comentar que muitas vezes durante a madrugada tiveram a sensação de estarem sendo seguidas, e outras chegaram a ver um animal que andava escondido pelos cantos escuros de ruas, terrenos completamente tomados por matos, e até mesmo saindo de alguns terrenos onde existia casas com famílias morando. Quase sempre que eu e meus amigos ouvíamos essas conversas, não dávamos a devida atenção, e tudo virava motivo de risada e deboche, principalmente para mim, pois eu acreditava que tudo isso não passava somente de história. Bem próximo à minha casa existia uma pequena chácara, e muitas pessoas falavam sobre o dono daquelas terras, que quase nunca era visto na região. Muitas histórias cercavam esse homem, mas ninguém sabia dizer o real motivo dele ter saído de sua antiga cidade e ter vindo morar na região que nós morávamos. Também não demorou muito para que a curiosidade começasse a mexer não somente com minha cabeça, mas também de outros amigos que moravam na mesma região que eu. Todos tínhamos entre 15 e 18 anos e gostávamos de estar andando pelas ruas durante a tarde. Na minha época, não era difícil ver crianças jogando bola ou brincando pelas ruas. Na maioria das vezes, passávamos maior parte do nosso tempo em um grande campo que tinha nos fundos das casas do outro lado da rua. Esse mesmo campo fazia parte da chácara do homem que muitos, de certa forma, tinham medo. Certa vez, andando por todo aquele lugar, isso já era próximo às 6 horas da tarde, eu e mais alguns amigos resolvimos entrar em uma vasta mata. Tínhamos o costume de andar por esses lugares, mas foi então, no momento em que estávamos a alguns metros da casa do dono daquelas terras, que acabei encontrando algo que me deixou muito assustado. Era uma pequena sacola. Tão logo a peguei, notei que tinha alguma coisa dentro e estava envolto a muitos panos. Quando eu tirei o que estava dentro,
Fiquei aterrorizado com o que tinha em minhas mãos. Vocês podem até não acreditar, mas o que estava dentro daquela sacola era um pé que parecia quase humano. Possuía como se fosse um casco por cima, que se estendia até próximo aos dedos. E também era fácil notar que possuía como se fossem garras compridas e muito sujas. Depois de tudo isso, me apressei em sair daquela mata e levei comigo aquilo que achei. Como meu avô morava bem próximo da onde eu estava, levei aquilo até ele. E quando o mostrei, lembro-me da sua reação. Meu filho, leve isso lá onde você achou e deixe lá. Não vou mentir, eu tinha apenas 15 anos e jamais entraria novamente naquela mata. Então cheguei bem perto da cerca de arame farpado que separava a mata do campo. Coloquei aquele pé dentro de uma sacola e joguei no meio da mata. Passado um bom tempo de todo esse acontecimento, começou a acontecer coisas estranhas, não só em minha casa, mas também na casa de outras pessoas que moravam na mesma rua que eu. Algumas pessoas começaram a dizer que suas casas estavam sendo invadidas durante a noite por algum tipo de animal que parecia andar se esfregando pelas paredes e também se arrastando pelo chão batido dos terrenos que eram invadidos durante a noite. Mesmo não acreditando em tudo que eu ouvia, não tinha uma noite que eu e minha família não fôssemos acordados com o barulho de nossos cachorros latindo. Foi então que certa noite eu acabei escutando algo que passava por frente à nossa casa. No mesmo momento que eu acabei me acordando com aquele barulho, que mais parecia que vinha alguém batendo palmas por toda a extensão da rua, eu acabei me levantando e tão logo abri o canto da cortina da janela de meu quarto, acabei vendo algo completamente surreal. Eu vi passar por frente à minha casa um enorme cão negro de pelagem bastante rala. Suas pernas traseiras pareciam um pouco maior que suas pernas dianteiras. Seu focinho também era bastante longo, e aquele som que parecia palmas eram suas orelhas que se batiam uma contra as outras. A cachorrada que vivia solta na rua vinha de atrás daquele ser, que parecia não se incomodar com as investidas que os cachorros davam. Diferente de muitas coisas que eu já tinha ouvido a respeito de lobisomens, o que eu vi aquela noite era sim um grande cão negro, de corpo bastante magro. E por incrível que pareça, quando aquilo passou por frente à minha casa, aquele ser parou e deu o que parecia ser um sorriso de canto. Seus dentes eram bastante brancos. Sua arcada dentária era repleta de dentes humanos. Naquele exato momento eu tive a plena certeza que o que estava parado na rua em frente à minha casa era sim um lobisomem. Depois disso, aquela criatura seguiu rua acima e os cachorros o acompanharam até não se ouvir mais os latidos. Acreditem ou não, essa foi a minha primeira experiência com o avistamento desta criatura. Confesso a vocês, não sei porquê, mas desde este dia já tive o privilégio de ver não uma e nem duas vezes, mas sim várias outras vezes este ser. Mas estes são outros relatos que ainda pretendo enviar a este canal. Cordiais uivos a todos. Boa noite.